Boa noite a todos. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus, pedir que Ele nos abençoe, pedir ao Mestre Jesus que nos conceda a sua paz. Hoje vamos falar um pouquinho sobre a questão 621 do Livro dos Espíritos, na qual Allan Kardec pergunta aos espíritos superiores onde estão escritas as leis divinas, e os espíritos superiores respondem que elas estão escritas na consciência de cada um. E com base nisso, Hermance do Forno, no livro Escutando os Sentimentos, ela diz que todo estudo evangélico que queira realmente educar e libertar o ser humano devem estar focados na consciência. E quando aprendemos que a nossa verdadeira pátria é a pátria espiritual, a gente tem uma tendência a não gostar da vida no plano material, porque nela contém muitas dores, muitas aflições, muitos dissabores, muitas dificuldades. E aí a gente passa a rejeitar a vida no plano material. E isso é uma deseducação, é uma forma deseducativa em que a gente não aproveita as lições que a reencarnação tem para nos dar. E se existe uma forma de nos direcionarmos para a nossa própria consciência, é por meio da matéria. Porque como a vida aqui na Terra é feita de momentos de paz, momentos de tranquilidade, em que a gente assim reabastece as nossas baterias para nos prepararmos para enfrentar novas situações de conflito ou de desafios, tudo isso necessário para o nosso desenvolvimento, para desenvolvermos a nossa capacidade de trabalho, desenvolvermos a nossa inteligência, amadurecermos emocionalmente, né, para a nossa própria evolução espiritual. Então, se temos uma visão de rejeição dessa vida no plano material, por considerarmos ela ruim, como vamos aprender? Como vamos aproveitar a nossa reencarnação, né? Todos os espíritos evoluem, encarnados ou desencarnados. Porém, aqui no plano espiritual, nós mergulhamos no esquecimento, tão necessário para podermos perceber quanto evoluímos, quanto conseguimos avançar, como vamos nos comportar diante de novos desafios, para percebermos realmente o quanto evoluímos. Quando o Espiritismo nos ensina que o grande objetivo é destruir o materialismo, é no sentido de que devemos destruir a ideia de que a nossa vida verdadeira é na matéria. É esta ideia que deve ser destruída e não o combate a tudo que há no plano material. Daí a gente adotar que essa vida fora da matéria é que mais importa para nós que estamos na matéria. Isso implica uma série de problemas de ordem emocional e psicológica que são ruins para o nosso processo de conhecimento, porque é uma negação, é a rejeição de si mesmo. A gente rejeita a nossa própria vida. Rejeita experiências, rejeita... É como se fosse, a nossa vida no plano material, como se fosse uma visão de pagamento de dívidas e não de educação espiritual. Então, sofrimento é uma coisa que não evolui ninguém, né? A dor existe na vida da gente, mas sofrimento é uma escolha. Sofrer, ficar ali pensando naquilo, se martirizando, isso é uma escolha e desnecessária, né? Uma situação que nos traz dor deve ser observada, apreciada, devemos evoluir com aquilo, tirar o melhor proveito de experiência com aquilo e seguir em frente, né? Ficar sofrendo e remoendo, isso é algo, isso é sofrimento, né? E é uma escolha da gente. Então, o sofrimento realmente ele não nos faz evoluir. Sofrimento não evolui ninguém, exceto quando sabemos por que sofremos. Isso não significa que a gente deva sair por aí abandonando os nossos compromissos e deixando um rastro de mágoas e destruição de toda origem atrás de nós.
mas significa que dentro dos compromissos que são pesados na nossa vida, a gente tem que começar a identificar o que fala a nossa consciência. Aqui na Terra não é lugar de gente pura, nem de gente totalmente feliz, mas é um lugar em que a gente vem para ser feliz tanto quanto possível, fazendo das nossas existências uma oportunidade de crescimento. A pior coisa é sairmos da vida física com a sensação de que ela não foi bem aproveitada. Então, tudo o que fazemos, devemos fazer com foco na nossa consciência, consultar a nossa consciência. É simplesmente nos perguntarmos, se eu fizer isso nessa situação, como vou me sentir? Bem ou mal? Porque a grande pergunta que teremos que fazer se quisermos construir espiritualidade em nossas vidas é: isso é da minha consciência ou do meu ego? Ego é aquela coisa, é como o corpo carnal nesta presente reencarnação. Eu ganho um corpo novo e ganho várias coisas, vida social, títulos, estudo, coisas externas que vão criar a minha persona, que é aquela imagem que eu projeto para o mundo. Mas todos esses fatores externos que formam o ego, eles não são eu, né? Eu sou um espírito imortal. Eu sou antes de tudo isso, antes da reencarnação. Tudo o que eu adquiri nesta encarnação vai ficar aqui. Os títulos, a família, o dinheiro, o carro, qualquer coisa que eu faça, material, vai permanecer aqui. Nem o corpo eu vou levar comigo. Então, o que é do ego e o que é meu, de fato? Deus colocou todas as suas leis dentro de nós, ok? Como é isso? É a centelha divina. A centelha divina, ela contém todas as possibilidades. Então, existe dentro de cada ser humano tudo, desde sentimentos primitivos, raiva, ira, dor, prazer, desejo, qualidades, talentos, né? Talentos para fazer qualquer coisa. Então, quando eu olho para o outro e sei, né, tenho consciência de que nele há a centelha divina e que nele há a possibilidade de tudo, eu não olho como sendo diferente de mim, inferior ou superior a mim. Então, e por quê? Porque essas coisas são do ego, né? Quando eu olho para o outro, comparando nas coisas do ego, por exemplo, o outro tem um título superior ao meu, né? O outro fez uma faculdade melhor que a minha, ou tem mais dinheiro, ou conquistou mais coisas materiais. Isso é do ego. Então, quando eu julgo por meio do ego, egoísta, né? Eu sou egoísta, eu separo eu dele. Quando eu olho para o outro e enxergo que dentro dele há a centelha divina e ele possui todas as possibilidades, assim como eu, então nós somos iguais. Então isso é humildade. E isso não é julgar, é compreender o outro. O ego julga e separa, faz um juízo de valores. Já pelo eu completo, pelo eu espiritual, isso não ocorre, né? Então, se aprendemos a distinguir isso, quer dizer, a pessoa, por exemplo, que não tem estudo, ela pode dizer assim, a pessoa que não tem esse conhecimento, ela pode dizer assim, eu sou burra, né? Mas na verdade ela não é burra, ela apenas não foi lá até a escola e estudou. Se ela tivesse feito tudo isso, ela teria conseguido tudo o que o outro conseguiu e mais, ou qualquer outra coisa que ela queira. Basta trilhar o caminho para chegar lá. Ou seja, a inteligência todos temos. O que diferencia uma pessoa da outra num plano, numa determinada reencarnação,
é o que ela fez com a situação em que ela se encontrou, o ponto de vista que ela tinha, enfim. Então, nesse momento, talvez ela não tenha tido a visão de percorrer trilhar o caminho que ela gostaria de trilhar para alcançar o objetivo que ela almeja, mas numa outra ela vai conseguir, ela vai perceber isso, e aí ninguém vai segurá-la mais, né? Ela vai fazer da vida, ela vai ter mais controle, né, sobre a sua evolução espiritual, sobre o que ela quer, ir em busca das coisas que ela almeja, com humildade, entendendo que isto a todos pertence, né? Nesse sentido, somos todos iguais, espíritos criados simples e ignorantes, destinados à perfeição. Então, às vezes, nós recebemos lampejos na nossa consciência. É mais ou menos assim, ó. Quando a gente sente, assim, começa a sentir, não estou gostando muito disso, não estou mais feliz com isso, mas não sabemos o que fazer com o que estamos sentindo. Não sabemos definir o que está dentro da gente. Ninguém sabe definir o que sente o tempo todo. E também o oposto é verdadeiro, né? Ninguém é deprimido 24 horas, o próprio corpo não suportaria esse estado mental. A pessoa tem picos de depressão dentro do seu quadro de depressão, ou seja, há momentos em que nós não conseguimos definir o que sentimos, e a depressão é o auge desse sentimento de indefinição. O oposto também não é legal. A pessoa que se diz dona dos seus sentimentos o tempo todo não é sadia e está mais perdida do que quem não diz isso, né? Porque realmente ela não tem consciência de que é um estado impossível, intolerável, né? Então ela precisa de ajuda, né, de psicólogo, enfim, porque a pessoa que tenta manter controle sobre o que ela sente o tempo todo, ela tem medo de tomar contato com sentimentos dela que ela não quer admitir. E esse é o pior caminho do processo de equilíbrio, porque não melhoramos nada em nossa percepção do que sentimos. Então, o normal do ser humano às vezes, perceber o que sente, ter consciência do que está sentindo, e às vezes não. E isso ocorre muitas vezes por dia, né? Se eu não estou entendendo o que eu estou sentindo, é isso que a irmã Cidufo fala em seu livro Escutando os Sentimentos. Quando não entendemos o que a gente está sentindo, é do ego. E quando a gente percebe o que está sentindo, isso é da nossa consciência. Então, se eu não estou entendendo o que eu estou sentindo, é o ego que está me mandando algo que vai contra a minha consciência. E como que eu reparo essa situação de estou sentindo algo que eu não estou conseguindo definir? Ok, é o meu ego. Como eu faço para passar do ego para a consciência? Como eu corrijo essa situação? Como que eu resolvo isso? Né? Como eu migro do ego para a consciência? Quando uma situação crítica se apresenta, devemos olhar para ela de fora e nos indagarmos como nos sentiremos agindo de tal ou tal modo. Se a resposta for, vou me sentir muito bem, então estamos de acordo com a nossa consciência. O que eu posso fazer de melhor nessa situação aqui? Quando não tivermos a certeza sobre o valor das nossas ações, perguntemos-nos, se outra pessoa tivesse feito assim, como eu julgaria? Eu a censuraria? Então, é fácil enxergar o defeito no outro, né? O nosso não. Então, isso aumenta, fazer isso, perguntar, se o outro fizesse assim, diante dessa situação, o como eu julgaria, isso vai aumentando a nossa percepção de nós mesmos. Então, fazer isso é se perceber melhor hoje do que ontem. Há quem diga assim, né? O cara me ofendeu, me traiu, né? Matei mesmo e me sinto muito bem com isso. Tá bem com o ego, né, dele, não com a consciência, né? O ego que é o filho do orgulho, né?
que é justamente a persona, aquilo que a gente mostra, o nosso exterior, que a gente mostra para a sociedade, para o mundo. Jamais ele vai ficar bem com a consciência dele fazendo isso, né? Ou então, aquela mulher é muito chata, mas eu já resolvi, arranjei outra mulher e pronto. Né? Ninguém é feliz às custas do sentimento alheio, né? Ninguém é obrigado a ficar numa relação em que não haja mais amor, não haja mais amizade, não haja mais nada. Mas como sair dessa relação com ética é que faz toda a diferença, né? Nossa, né? Tem gente que fala, você vai naquele grupo de estudos ali, cuidado, hein? Então, a primeira coisa que acontece quando a gente deixa o nosso ego de lado e passa a agir conforme a nossa consciência, é que a gente começa a perder prestígio na sociedade, né? Por quê? Porque você começa a olhar as pessoas como espíritos imortais, como pessoas como você. Você não fica fazendo distinção, não, só vou andar naquele grupo porque aquele grupo é do meu nível, né? Do meu nível intelectual, do meu nível financeiro, e menospreza quem não estiver conforme o seu grupinho, né? Então, quando você deixa esse comportamento de lado e trata todos igualmente, com carinho, com respeito, olhando o ser humano e não a persona, né? Você começa a perder prestígio naqueles grupinhos que se afastam, que se isolam, que fazem diferença, né? Mas isso é muito bom, porque o prestígio que nós precisamos é o prestígio dos bons espíritos, é o prestígio da nossa consciência. Significa que nós estamos buscando valores espirituais, valores essenciais. Agir dessa maneira contrária à nossa consciência para ter a aprovação dos outros é hipocrisia. Não estamos sendo autênticos conosco mesmos. Não estamos buscando a nossa consciência, mas buscando atender aos homens e aos seus valores passageiros. Nós ainda não nos definimos. Estamos querendo agradar a Deus e a César. Quando sentimos algo que não conseguimos definir, é um chamado da nossa consciência. Quando o nosso ego se manifesta, ele nos propicia a oportunidade da reparação, consultando nossa consciência, nos tornando capazes de percebermos o que estamos sentindo. Então, o nosso ego é um instrumento de que se vale a nossa consciência para evoluirmos. Ter esse diálogo conosco é a coisa mais educativa que pode existir. Temos muita teoria e precisamos levá-la para as nossas relações. É na vivência que percebemos o quanto o Espiritismo nos transformou. Às vezes o sujeito vem no centro espírita de segunda a segunda, participa dos trabalhos, dos estudos, mas em casa, na faculdade, no emprego, ninguém aguenta o cara. É justamente na vivência que o Espiritismo tem um termômetro. Ninguém tem que justificar seus sentimentos e ninguém tem que questionar o que sentimos, mas tenhamos a lealdade, a franqueza de, diante da nossa sociedade preconceituosa que é a nossa, de nos colocarmos. Isso é coragem. Por mais que vivamos em sociedade, a nossa evolução é individual. Então não é porque um palestrante vem aqui na frente e diz um monte de coisas que vocês devem assinar embaixo sem questionar nada. Porque se eu falar alguma besteira aqui e depois que eu desencarnar eu for passar um tempo no umbral porque eu vivi de tal maneira com relação a determinado detalhe, achando que era correto e não era, né? Apesar que não se trata do que é correto ou não, né? Se trata das consequências boas ou ruins daquilo. Enfim, se eu estiver enganado em algum ponto e vocês forem na minha onda, aí depois quando eu estiver lá no umbral, né, passando o que eu tiver que passar para aprender, aí vocês vão reclamar para mim, né? Então vocês não vêm reclamar para mim depois, porque vocês têm inteligência, né? Vocês têm discernimento e vocês têm estudo, acesso ao estudo assim como eu. Então cabe a cada um ouvir e discernir, passar pelo crivo da razão e pelo crivo do coração, para saber se aquilo está de acordo com a sua consciência, porque se estiver de acordo com a sua consciência, não com o seu ego, estará de acordo com as leis divinas. O famoso psiquiatra Augusto Cury
no livro Administrando os Pensamentos, ele diz que devemos gerenciar os nossos sentimentos para termos qualidade de vida. E ele cita alguns comportamentos que geram qualidade de vida, como ser autor da própria história, né? Quem não é autor da própria história será vítima tanto dos conflitos externos e principalmente dos internos, da panaceia de conteúdo negativo, das emoções tensas, fóbicas, depressivas, ansiosas e assim por diante. O que isso quer dizer? A gente tem que pegar as rédeas da nossa vida o máximo que a gente puder e viver da melhor forma possível. Olhar para as coisas boas, olhar para as coisas belas, ir buscar aquilo que você tem que buscar. Se é estudar, se era um sonho que você acha que está longe, não está, volte aos estudos. Não importa o que te digam, não importam as críticas, não importa. Se é fazer um curso, o que for, enfim, você tem que pegar as rédeas da sua vida e seguir em frente. Você tem que ter essa atitude. Não é se encostar, o marido vai reclamar, vai estranhar, Você tem que lidar com todas essas coisas, porque é a sua evolução que está em jogo. Ele não vai, ou outra pessoa, não vai viver as consequências das suas omissões. É você quem vai ficar infeliz se não fizer o que tiver que fazer pela sua vida, né? Aí é até uma questão de analisar se a pessoa que está ao seu lado merece, é adequado isso, se ela não está te afundando, né? Que a gente costuma, eu não me refiro só a maridos e esposas, mas às vezes mãe, irmão, um amigo dominador, né, que inventa 1000 desculpas para mandar na sua vida. A verdade é essa. Infelizmente há pessoas assim, né, completamente sem noção da evolução do outro, do respeito ao outro, de agir e falar de forma a ajudá-lo a se erguer e não a afundá-lo, né? São exigências que lhes dão segurança a essas pessoas, uma segurança falsa, porque elas querem se manter naquele status de controle, né? Algo que a gente tem que aprender e observar e agir, né? Não discutindo ou brigando, mas se posicionando e fazendo o que for necessário, né? E uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? Então, porque quem vai ser feliz ou não somos nós, né? Quem vai evoluir ou não somos nós. Quem precisa buscar a própria iluminação é cada um, né? O outro, ou a família, ou amigos, ou quem quer que seja. São pessoas que devem acrescentar alegria, acrescentar prazer. Nós estamos em convívio para aprendermos a amarmos uns aos outros, né? E não a suprirmos carências, né? Das quais a gente não tem consciência. Contemplar o belo, né? Diz Augusto Cury, é fazer das pequenas coisas um espetáculo aos nossos olhos, né? Uma pessoa é tanto mais rica emocionalmente quanto mais consegue fazer das pequenas coisas um show para sua emoção. Por isso há ricos que moram em casas simples e pobres que moram em palácios. Aqueles que tiveram o privilégio de treinar suas emoções para extrair do pouco, muito. Adquiriram as mais belas experiências psíquicas, emocionais. Transformaram suas emoções num oásis. E ao contrário também, aqueles que precisam de muito para extrair pouca tranquilidade, pouca animação e pouca aventura pela vida. São realmente pobres e doentes no território da emoção. Então, um elogio, um abraço, um olhar, um ato de compreensão, a observação dos aspectos belos das coisas que nos rodeiam, nos remete a um estágio de pleno prazer nos transformando. De um modo geral, as crianças, com o seu modo singelo, são mais felizes que os adolescentes, que são mais felizes que os adultos, que são mais felizes que os idosos. Há muitos idosos que conseguiram rejuvenescer emocionalmente, mas porque temos essa trajetória descendente,
né? Na infância éramos felizes, e aí à medida que fomos crescendo, amadurecendo e envelhecendo, fomos nos tornando cada vez mais tristes, infelizes. Por que isso acontece? Porque as crianças conseguem se distrair, elas não param de brincar, né? Elas se mantêm curiosas diante de tudo. Então, como elas não têm a mente entulhadas de informações, ainda não vivenciaram esse processo de se adaptar mentalmente, né? Que é um fenômeno que nos mostra que a emoção humana pode perder sua capacidade de sentir prazer ao longo da exposição dos mesmos estímulos. O mundo se apresenta diante dos olhos da criança, do seu sistema auditivo e tátil. E é um verdadeiro oásis de novidades. Por isso são mais felizes do que qualquer outra época de suas vidas. Então, o ser humano não pode perder a curiosidade diante do novo, fazer novos projetos, sonhar e brincar, né? Rir de si mesmo quando erra, rir das coisas que não dão muito certo, ou que metemos os pés pelas mãos. É isso. Não ser irresponsável, né? Rir no sentido de tudo bem, né? Vou fazer melhor. Então, essa é a forma de rejuvenescer as emoções, né? E mantendo isso, são poucos idosos que conseguem isso, né? Libertar a criatividade, né? Se permitir ali um tempo, imaginando projetos, inventando coisas, tudo isso nos mantém jovens, né? Libertar-se é ver a vida por vários ângulos, né? E se eu fosse assim, e se eu fosse assado, e se eu fizesse assim, ou de outro jeito, e curtir isso, né? Alguém acabou de dizer, por exemplo, que você não tem valor, que você é indigno. No momento em que você sofreu essa ofensa, se você tiver só um ponto de vista, você vai ter uma reação agressiva contra o ofensor e vai reagir ou então você reage se autodestruindo. Você não dá uma resposta agressiva, mas retém aquilo dentro de você, né? Numa postura tímida, o que vai minar as suas forças, as suas energias espirituais, e vai te adoecer, vai te deixar angustiada, aflita, com raiva represada, e isso vai gerar vários danos à saúde física, inclusive, e mental, né? Então, podemos reagir exteriormente, né, rebatendo o ofensor, ou reagir interiormente, retendo a ofensa, nos autodestruindo. Essas duas reações representam as pessoas que têm a mente unifocal, né? Ela só foca por um ponto de vista, que é o dela, que sempre foi, e que ela nunca se preocupou em se colocar em outros pontos de vista daquela situação. A maioria de nós, ou seja, né? É muito restrito, né? Já pessoas que têm uma mente multifocal conseguem libertar sua criatividade e ver por vários ângulos, mesmo que seja uma ofensa. Alguém que provoca infelicidade também é uma pessoa que está infeliz, né? Vamos ver por esse lado. Mal resolvida. Ao mesmo tempo, eu me comprometo a não exercer a ditadura da resposta. Eu posso simplesmente responder com o silêncio, mas não represando aquilo dentro de mim, mas compreendendo que aquilo é uma projeção do outro, não minha, né? É a pessoa que está naquela situação e foi o que ela pôde oferecer naquele momento. Então, eu sou obrigada a ser fiel à minha consciência. Se eu sei que o que o outro está dizendo para mim, para me ofender, não é verdade, por que então eu vou me alterar? Por que isso vai me causar uma perturbação emocional, né? Eu compreendo a postura do outro, né? É uma projeção dele, não minha. E dessa forma eu posso muito bem ficar muito tranquila. Eu posso até responder ou não, né? Ou dizer, olha, isso é o que você pensa, é o que você está dizendo, eu não penso dessa forma, mas eu respeito a sua opinião, eu respeito. Ok, né? E tudo bem. Falei o que eu tinha que falar, sem ofender, sem agressões e sem reter nada negativo em mim. Apesar, né?
Quando eu conquisto o território da emoção do outro, eu conquisto o território da razão também. A minha palavra leva o outro a um mergulho interior e ele começa a desenvolver a arte de pensar antes de agir. Em vez de gerar um drama emocional, começa a gerar um ambiente regado a serenidade, lucidez, inteligência, prazer e aprendizado. Nós vivemos em uma sociedade em que as pessoas reagem às reações dos outros, vivendo a ditadura da resposta. E isso é do ego, né? Eu não levo o desaforo para casa. Na verdade, leva. Porque você pode até silenciar, mas aí você vai para casa, senta-se no sofá da sala para ver TV e fica remoendo aquilo que a pessoa te falou, remoendo, um dia, uma semana, um mês, vários meses. Então, ou seja, você leva aquele inferno para casa. Todo mundo que fala que não leva desaforo para casa, na verdade leva, né? Porque você deu uma resposta agressiva, então é sinal de que você não compreendeu que aquilo é do outro e não de você, né? Enfim. Quem distribui críticas aponta erros e distribui conselhos artificiais, esperando que o outro mude